Olá, crianças! Hoje nós vamos fazer algumas atividades aqui no nosso livro de português, tá? Nós vamos falar sobre jogos. Isso contempla também a disciplina de educação física, mas está no nosso livro de português. Vamos fazer hoje as atividades das páginas 7 até a 14, tá? Mas vocês vão ver que a maioria das páginas é mais explicação, né? Pra gente aprender algum jogo novo do que propriamente atividades. Vamos jogar? Número 1. Você conhece as brincadeiras mostradas abaixo? Leia os textos e depois numere as cenas de acordo com as instruções. Nós vamos descobrir de que brincadeiras estão falando esses textos aqui embaixo, tá? E aí a gente vai enumerar cada brincadeira de acordo com o número, tá bom? Com o número correspondente. Número 1. Os participantes formam uma roda. Aonde tem uma roda aí? Já deu para ver, né? Um deles fica de fora e anda com o lenço na mão, em volta do círculo, enquanto todos cantam, né? Parece um pouco aquele galinha choca, lembra? Então, esse aqui é a brincadeira de número 1, que está explicando no número 1. No número 2, os participantes só podem mover uma peça por vez, com movimentos diagonais e para frente. Que jogo é esse? É a dama. E, no número 3, o jogador escolhe um dos saquinhos e lança-o para cima. Ao mesmo tempo, recolhe outro saquinho do chão e com a mesma mão apanha o que foi lançado no ar. Aquele jogo ali, tá? Se eu não me engano, se chama Três Marias. Eu nunca joguei, mas já ouvi falar, né? E aí, pra gente confirmar, é só a gente pesquisar mesmo. Na página 8, nós vamos ter dois tipos de texto aqui pra gente poder analisar, tá? O texto 1, nós temos assim: como desenhar um pequeno javali? E aí nós temos a cena 1, a cena 2, a cena 3, 4, 5 e 6. E aí vem aqui a legenda de onde foi tirada, né, essa atividade. No texto 2, nós temos assim: jogos dos pontinhos. Formar grupos de 3 ou 4 participantes. Distribuir folhas cheias de pontinhos em formas de quadrado. Um jogador liga 2 pontinhos. O segundo faz outra ligação. O terceiro também, né? Idem. Quem traçar a reta que forma um quadrado, coloca sua inicial, né? A primeira letra do seu nome, dentro do quadrado. O vencedor é quem tem mais iniciais dentro dos quadradinhos. Aqui está explicando ao lado, né, com imagens, como acontece mais ou menos esse jogo. Cada participante usou uma cor, percebeu? Um usou azul, outro usou vermelho, para saber qual foi a linha que cada um fez. Aquele que conseguisse terminar um quadrado ganhava um ponto, né? E colocaria ali a sua inicial no meio do quadrado. E aí continua em outro pontinho, mais uma tentativa de ir formando quadrados. Só que cada um só pode fazer, né, a ligação de 2 pontinhos por vez. Refletindo aqui embaixo, que textos são esses? Nos dois textos, nós temos instruções. Instruções aqui para desenhar um javali e instruções aqui de como jogar o jogo dos pontinhos, né? O que esses textos têm em comum? Como eu já falei, os dois ensinam alguma coisa, instruem alguma coisa, tá? No caso, lá em cima um desenho e aqui embaixo um jogo. E o que eles têm de diferente? Bem, aqui em cima as instruções são, né, por imagens. E aqui embaixo são principalmente
através de um texto mesmo, né? De palavras. Página 9. Vamos ler aí a capa desse livro, tá bom? E responder as perguntas lá de baixo, ó. Quem são as autoras do livro? Se você olhou direitinho aí, você viu lá em cima 2 nomes pequenininhos no seu livro? Então, o nome das 2 autoras do livro, que são Márcia Honora e Mary Lopes Frisanco. Aí saiu um pouco apagado, mas você consegue ver no seu livro. Segunda pergunta, qual é o título do livro? Aonde eu encontro o título do livro? Responde primeiro para saber se você sabe, para depois ouvir o que a tia vai responder. O título do livro é esse grandão aí bem no meio, ó. 100 jogos para se divertir. Por que aparece a palavra shit junto à ilustração da bola? Lá pertinho da bola, você vai ver uns balõezinhos, né? Com a palavrinha shit. Aquilo ali é um indicativo de som, né? Do som que está fazendo a bola ao bater no pé do menino. Na página seguinte, você vai ler as regras do jogo de damas. O que você entende por regras do jogo? Você sabe explicar as regras do jogo de damas? Todas essas perguntas você pode responder oralmente, tá? Não precisa escrever. Bem, então agora nós vamos aprender um jogo bem legal, que é o jogo de damas. Você já conhece? Quem já conhece, ótimo, vamos jogar, né? E quem não conhece vai ter oportunidade de conhecer. Para esse jogo a gente precisa do tabuleiro de damas. Precisamos de 12 pecinhas redondas brancas e 12 pecinhas redondas pretas, tá bom? Você não precisa ter agora esse material. Eu só tô te falando que você vai precisar para jogar depois. A gente pode comprar numa lojinha ou então construir mesmo com as nossas coisas. Muitas crianças na escola constroem esse jogo com tampinha de garrafa, tampa de garrafa PET. Pintam 12 tampinhas de uma cor e 12 de outra cor, para saber que são 2 times diferentes. Mas, tradicionalmente, se usa peças na cor branca e na cor preta. Vamos ver lá na página 10 como se joga o jogo de damas. Primeiro tá falando aqui, ó. Jogo de damas, material, tabuleiro de damas e as respectivas peças do jogo, que eu já expliquei, são 12 de cada cor, né? Descrição do jogo, vamos prestar atenção para a gente aprender. Número 1, dividir a turma em duplas. Número 2, colocar o tabuleiro entre os jogadores, sendo que as peças, 12 para cada um, devem ser posicionadas conforme essa ilustração aqui, tá? Número 3. E a primeira jogada é feita por aquele que joga com as peças claras. Se você estiver pensando assim, eu já vi esse tabuleiro em algum lugar. Se não foi em algum lugar da sua casa, né? Ou na casa de algum parente, você com certeza viu lá nas mesinhas externas da nossa escola. Lembra que no pátio tem aquela mesa de cimento, né? Aquela mesa de concreto. Ela tem o desenho do jogo de damas ali. Então, aquele tabuleiro, ele tanto serve para damas como para xadrez, tá? E é esse tabuleiro aqui que está desenhado naquela mesa, para facilitar até as crianças de jogarem esse jogo na escola. São jogos que exigem um raciocínio muito importante para o nosso desenvolvimento cognitivo. Então, ele faz a gente ficar mais esperto, mais inteligente. Continuando aqui as regras do jogo, tá? Então, a gente já sabe que para jogar esse jogo a gente precisa de um tabuleiro assim, 12 peças claras, 12 peças escuras, né? Ou
tradicionalmente brancas e pretas. Depois que cada jogador fica posicionado um deste lado e o outro do outro lado do tabuleiro, tá? E que o primeiro a jogar é o que está com as peças claras. Agora, no número 4, está explicando que os jogadores devem deslocar, o que é isso? Mover suas peças sempre para frente, nunca para trás. E em movimento diagonal, que é assim, não é na vertical nem na horizontal, é no movimento diagonal. Pode ser para cá ou pode ser para lá. Como assim, professora? Por exemplo, eu tô aqui, ó, jogando com as peças brancas, tá? O outro jogador tá aqui desse outro lado jogando com as pedras pretas. Eu só posso jogar para frente, ou seja, eu só posso mover minhas pedras brancas para lá. E o jogador das pedrinhas pretas só pode jogar para lá, para cima. Ok. E por que que esse movimento é na diagonal? Porque aqui a gente só pode andar em cima dos quadradinhos pretos, tá? Se eu quiser andar em cima dos quadradinhos pretos, eu preciso ir na diagonal, ó. Eu não posso ir para frente, porque na frente tem um quadradinho branco. Não posso ir para o lado, porque no lado também tem um quadradinho branco. O próprio tabuleiro, ele faz com que a gente, né, faça o movimento nas casinhas certas pela diagonal. Continuando, número 5. A peça que alcançar o lado oposto, ou seja, quem alcançar o finalzinho aqui, ó, do espaço do outro jogador, vai virar uma dama. O que que é isso? É ganhar mais um nível. Uma pecinha que já foi embora do jogo vai entrar em cima dessa peça e ela vai ficar maior, vai ficar mais alta. Vamos ler ali. A peça que alcançar o lado oposto do tabuleiro e ali permanecer no final do lance, tá? Deverá ser promovida a dama. E aí vai ser colocada uma outra peça da mesma cor em cima dela, como se fosse uma coroação. Ela vai ficar uma peça mais alta. 6. A dama pode mover-se para frente e para trás, tá bom? E em quantas casas ela quiser. Ela só não pode fazer círculos, né? Mas, por exemplo, ela pode ir até o final daquela diagonal em que ela está. E parar lá na última casa, tá? Os seus movimentos são mais livres, mas continuam tendo que ser na diagonal, tá? Essa é a vantagem de ser a dama. Quando a gente tem uma pecinha que vira dama, fica muito mais fácil da gente ganhar o jogo, tá? Mas também não quer dizer que você vai ganhar o jogo. Tem que continuar. Página 11. Se uma peça encontra uma adversária, olha aqui, o que está acontecendo aqui, ó. A peça se encontra com uma peça adversária, ou seja, de cor diferente no seu caminho. E depois dessa peça, existe uma casa vazia. O que que a outra peça pode fazer? Ela pode te comer, que é o que a gente fala no linguajar aí do jogo, né? Uma pecinha come a outra peça. Isso por quê? Porque existe um espacinho para ela te pular, tá? Para ela saltar a peça. Aí quando ela faz isso, ela pode pegar e recolher a sua peça. Você fica com menos uma peça no jogo, tá? Número 8. Quando a dama e a peça adversária estão na mesma diagonal, perto ou distantes uma da outra, e existe atrás da peça adversária pelo menos uma casa vazia na mesma diagonal, a dama deve obrigatoriamente passar por cima da peça adversária e ocupar qualquer casa livre após aquela peça. A escolha é de quem joga.
Bem, se você tá lá com a dama e você pode passear para frente e para trás naquela diagonal toda, como eu já falei que a dama pode fazer, e de repente vem uma pecinha, ó, do time adversário que fica naquela diagonal, fica no seu caminho, o que você pode fazer? Saltar por cima dela, mesmo que você salte 5 casas de uma vez, você pode saltar por cima dela, é só ter espaço do outro lado para você, né, colocar a sua dama, e aí você retira a peça do adversário do jogo. Número 9. A partida pode acabar empatada ou com a vitória de algum dos jogadores. 10. O jogador é declarado vencedor quando seu adversário abandona a partida ou então se vê impossibilitado de realizar qualquer movimento. Ou, né, que é o mais comum, quando o adversário perde todas as suas peças, tá? Vamos procurar um vídeo? Eu vou procurar um vídeo em que tem algumas crianças jogando damas. Lá na escola a gente via muito as crianças das séries maiores jogando dama lá no pátio. Não sei se vocês lembram. Mas agora a gente pode aprender, né? E quando a gente voltar para a escola vai ser mais um jogo que a gente vai poder fazer lá no pátio. Próxima página. Página 12. Aqui na página 12, a gente vai fazer um estudo do texto que a gente acabou de ler. Que texto? Esse texto instrucional que começou na página 10 e foi até a página 11. Esse é um texto instrucional, ele dá instruções de como nós devemos jogar o jogo de damas, tá? E é sobre esse texto nós vamos responder aqui na página 12. Número 1. Circule no texto as palavras que você não conhece. Lá no texto, tinha alguma palavra que você não sabia o que era? Tabuleiro, você sabia o que é? Respectivas. Ilustração. Posicionadas. Você sabe o que significa essas palavras? Se você não conhecia, você circula, tá bom? Ó, descrição, deslocar, diagonal, oposto, permanecer, coroação, vamos ver se tem mais. Adversária, só circula se você não conhecia essa palavra, tá bom? Sequência. Ah, eu conheci essa palavra, eu já ouvi alguém falar, mas eu não sei o que é. Também circula, tá bom? Retirada, distantes, obrigatoriamente, empatada, impossibilitado. Bem, essas são as palavras que a tia Cintia acha que pode ser que você não conheça ou que se conhece, você pode ter esquecido o significado, né? Ou não sabe o significado. Se você não conhecia essa palavra ou não conhece o significado, você circula. Não é para circular todas as palavras só porque a tia Cíntia indicou, tá? É só para você refletir sobre essas palavras e me dizer se você conhece ou não, circulando as que você não conhece. Letra B. Dite as palavras desconhecidas para o seu professor. Ou seja, eu preciso saber quais palavras desse texto instrucional você não conhecia. Então, além de você circular, você vai fazer uma listinha para mim no seu caderno, por favor.
dessas palavras que você não conhece, para que eu possa fazer um videozinho explicando o significado de cada uma delas, com um exemplo bem legal para você não esquecer, tá bom? Letra C. Releia o trecho em que essas palavras aparecem. O que você acha que elas significam? Né? Você vai reler cada trecho em que a palavra que você não conhece aparece, e aí você vai tentar entender, mesmo sem conhecer muito bem a palavra, tá? Você vai tentar imaginar o que você acha que ela significa. Letra D. O professor consultará o significado das palavras no dicionário e veja se o que você pensou se confirma, tá? Então, assim, depois que as crianças me enviarem as listas das palavras que elas não conheciam, eu vou preparar um videozinho explicando o significado, e aí você vai ver o videozinho e vai pensar se você estava certo ou se você ainda estava bem longe da resposta certa, tá bom? Número 2. Observe a forma de organização do texto e responda. Nós vamos prestar atenção na organização do texto. Letra A. Quais são as partes do texto? Vamos voltar lá. Primeiro, o texto falou do material usado para o jogo. Depois, falou da descrição do jogo. É isso, são as duas partes que apareceram no nosso texto. Então, quais são as partes do texto? Material, vírgula, descrição do jogo. Ou as partes são materiais e descrição do jogo, tá bom? Letra B. O que há no item material? Gente, o que está escrito lá no item material? O material necessário para jogar. Letra C. Por que as etapas são numeradas? Por que as etapas aqui, a descrição do jogo, tem números, gente? Porque é preciso seguir uma sequência, tá bom? Primeiro uma coisa, depois outra coisa, tá? Eles vão seguindo uma ordem, né, dos acontecimentos do jogo, tá? Existe uma sequência. É por isso que as etapas são numeradas. Letra D. Há ilustrações? E para que servem? Há ilustrações? Sim, ó. Tá aí os tabuleiros ilustrados, né, com as jogadas que estão descritas ali na descrição do jogo. E para que essas ilustrações servem? Para facilitar o entendimento das instruções. Vamos ler aqui embaixo. Textos que ensinam a jogar, a preparar um alimento, a montar um objeto ou que mostram como o aparelho funciona são textos instrucionais. Repete com a tia. Instrucionais, tá? Que dão instruções. Em geral, apresentam uma sequência numerada de ações, tá? Então, como que a gente sabe que se trata de um texto instrucional? Ele tem que estar ensinando a jogar, ou ensinando a preparar um alimento, ou ensinando a montar um objeto, ou ensinando como um aparelho funciona. E ele precisa ser enumerado, ou seja, ele precisa citar passo a passo o que a gente precisa fazer. Isso é dar instruções, tá bom? Página 13. Número 3. Releia estas instruções. Número 1. Dividir a turma em duplas. Número 2. Colocar o tabuleiro entre os jogadores, sendo que as peças, 12 para cada um, devem ser posicionadas conforme a ilustração. A respeito dessas instruções, nós vamos responder aqui. Letra A. Que expressão indica o modo como a turma deve ser organizada? Que expressão
tá? Usada aqui em cima nessas instruções. Que palavrinha que tá dizendo para mim como a turma deve ser organizada? Dá uma olhada lá e tenta responder ou dá pause para que depois, quando a tia falar a resposta, você já tenha pensado sozinho primeiro, tá bom? É essa palavrinha aqui, duplas, tá? É essa expressão em duplas que está mostrando como deve ser organizada a turma. Letra B. Onde o tabuleiro deve ser colocado? Vamos lá. Colocar o tabuleiro entre os jogadores. O tabuleiro fica entre os jogadores. Então, aonde fica o tabuleiro? Vai responder aqui, entre os jogadores. Letra C. A expressão cada um, na instrução 2, se refere a quem? Vamos ler lá, ó. Colocar o tabuleiro entre os jogadores, sendo que as peças 12 para cada um devem ser posicionadas conforme a ilustração. Tá falando dos jogadores, é cada um dos jogadores, né? No jogo de damas, a gente joga, né, normalmente, de 2 em 2. Um jogador com as peças brancas e outro jogador com as peças pretas, tá? Letra D. As palavras dividir e colocar indicam nomes, características ou ações. Nós já estudamos isso, inclusive agora vamos fazer revisão sobre isso, né? Dividir e colocar são ações. Ações são verbos, né? Vamos ler aqui embaixo. Nos textos instrucionais, há palavras que indicam ação. São os verbos. Também são verbos as palavras que indicam fenômenos da natureza ou estado de um ser. Tudo isso a gente já aprendeu, né? Inclusive antes do recesso. Nós fizemos alguns exercícios sobre verbos e agora nós vamos ver bastante verbos nos textos instrucionais, porque conforme eles vão falando o que nós devemos fazer, eles vão usando, ó, palavras como essas: dividir, colocar, separe. Número 4. Marque um X no item que completa as frases corretamente. Letra A. Para vencer o jogo de damas é preciso, vamos ver o que está correto, capturar ou imobilizar as peças do adversário ou alcançar o lado oposto do tabuleiro. Ganha o jogo de damas aquele que consegue capturar, retirar mais peças do adversário até que elas terminem, ou então que impossibilite o adversário de se mover, tá? De se movimentar, de movimentar suas peças. Se você alcançar o lado oposto do tabuleiro, você ganha o quê? A dama, que é uma outra peça bem legal que te ajuda a jogar com mais facilidade. Mas ela não garante que você vai ganhar o jogo, tá? O que faz você ganhar o jogo da dama é você capturar mais peças do seu adversário ou então, né, organizar as suas peças de maneira que o adversário não consiga mais mover as peças dele. Então, aqui o primeiro quadradinho é o quadradinho da resposta certa. Letra B. Esse é um jogo que exige colaboração, estratégia ou agilidade, né? Rapidez. É um jogo que ele exige estratégia. Você precisa pensar, tá? Bastante antes de movimentar a sua peça. Precisa imaginar quais são os possíveis movimentos do seu adversário, tá bom? E por isso é um jogo muito legal para desenvolver, né, a nossa capacidade cognitiva. Página 14, respondendo aqui a letra C.
O texto Jogo de Damas é instrucional por quê? Porque ele faz um convite? Porque ele diverte o leitor? Ou porque ele ensina a fazer algo? Como a tia já falou, né? Um texto instrucional, ele dá instruções, ele ensina a fazer algo. Então, a resposta certa é o último quadradinho aqui. 5. Corrija as afirmações a seguir. É possível aprender como se joga damas lendo apenas uma parte das regras? Não, né? Mas você explica aí com as suas palavras. Letra B. Uma pessoa que não conhece o jogo poderia entender as regras sem as ilustrações? Sim, porque as instruções estão todas descritas ali passo a passo, tá? No texto. As ilustrações, elas servem para facilitar ainda mais a compreensão, mas você pode compreender sem as ilustrações. Número 6, letra A. A quem as regras do jogo de damas podem interessar? A quem deseja jogar o jogo, né? Letra B. É importante ler as regras na sequência em que são apresentadas? Por quê? É importante a gente ler as regras de acordo com a ordem dos números, né? Sim, para que a gente possa entender a sequência, tá, das nossas ações no jogo. Número 7. Converse com os colegas sobre as questões a seguir. No caso, você vai conversar com o seu responsável, o seu coleguinha que está estudando com você, tá? Onde é possível encontrar regras de jogos? Bem, toda vez que a gente compra um jogo, costuma vir na caixa, né, ou algum papel em anexo, as regras daquele jogo. Você também pode procurar na internet. Quando você precisa saber como se joga tal jogo, você pode pesquisar lá no Google, né, e descobrir quais são as regras do jogo. Você conhece outros textos que também orientam com regras ou instruções? Pensa se você conhece algum outro texto que, assim como esse, também dê instruções de como jogar um jogo ou de como consertar alguma coisa, tá bom? De repente você já tenha tido contato com esse tipo de texto aí na sua casa mesmo, tá? E você responde para mim. Para a gente entender melhor como se joga o jogo de damas, nada melhor do que a gente praticar, né? Vamos construir o nosso tabuleiro. Eu vou enviar aí uma imagem, tá? Que vocês podem imprimir ou então simplesmente copiar, pintar, né? Com paciência, e vocês constroem o tabuleiro de vocês. Depois a gente pode arrumar umas pecinhas, que pode ser tampa de garrafa PET, tá? Vamos precisar de 12 claras e 12 escuras para poder jogar. E aí você chama um responsável, um coleguinha, tá? Para jogar com você e vai praticando, e assim você vai aprender melhor as regras do jogo de damas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijinho!